Vibe Mundial FM. Bem-vindo ao ano de 2021, com essa sabedoria, essa paz. Eu acredito assim que hoje, nesse momento que nós estamos recomeçando, um tempo mesmo que vai ser ainda um pouco difícil, mas eu acredito assim que nem tudo a gente pode falar e nem tudo a gente pode passar à frente da sabedoria de Deus e nem daquelas pessoas que acreditam, mas é aquela coisa, né? Eu acredito, mas só quando eu começo a ver. Mas hoje eu vou falar de um tema que é muito importante para nós, a clareza, a definição e a perspectiva que todo mundo pede nessa virada do ano, todo mundo quer, correndo em busca de algo na vida. E às vezes a vida nos obriga a parar tudo, para reavaliarmos o que realmente queremos. Então faça, meus amigos, faça como o Valdir. Quando a gente eu vou orientar um artista, uma celebridade, é a mesma coisa que você. Ele também tem a sua dificuldade no seu casamento, tem uma doença séria. Quantos artistas, quantas pessoas de altas, que ocupam cargos grandíssimos no Brasil, acompanham o meu trabalho e não precisa vincular nada na religião da gente. Eu acredito em Deus. E por isso hoje, ela já chegou, a minha convidada que ganhou a cesta, não é? É a Lourdes Perrone, que ela vai estar daqui a pouco ao vivo comigo, que ela ganhou essa cesta lindíssima, que a Maria Lúcia, que está desenvolvendo um trabalho que logo eu vou trazer aqui no programa, vai estar no programa Valdir e Você, porque nós vamos começar já a percorrer o quadro em São Paulo. Eu quero agradecer toda a minha equipe de jornalismo, a toda a minha equipe de câmeras em São Paulo, que nós vamos estar andando nos bairros de São Paulo, o Valdir e Você, e nós vamos documentar histórias, fatos importantes da sua história. E o que eu mais gosto na vida é de mudar as pessoas. E eu tenho certeza que os meus amigos empresários que estão nesse projeto comigo, que não são poucos, são grandes empresários que acompanham meu programa, sabem da minha idoneidade, do meu trabalho. E eu quero parabenizar a minha equipe aqui, né? O Valdir tem todo um trabalho, a minha produtora, ela é muito grande em São Paulo, a gente faz muitos comerciais, e eu estou aumentando o quadro de funcionários. Então, se você tem alguém que é operador de câmera, trabalha com edição, bom, eu quero dar oportunidade para os estagiários também, que estão se formando nas rádios, televisão, que querem oportunidade para poder trabalhar com esse trabalho sério. Eu tenho certeza aqui que todos os meus amigos, principalmente aqui a Faculdade Mundial, ela também tem muita gente. E eu quero conversar aqui com os dirigentes da Vibe Mundial, e a gente também dá oportunidade para esses alunos que também, de repente, se formaram aqui, ouviram o meu programa. Sempre o Valdir fala daquele toque da faculdade. Se você quer seguir carreira no rádio, na televisão, você pode vir fazer na Faculdade Mundial todo esse percurso para você ser um grande profissional. Então, se você está ouvindo o meu programa, você tem aí contato com um cinegrafista, é profissional, não é só aquele que vai no casamento, não. A gente tem todo um preparo para uns requisitos para você ocupar esse trabalho na equipe do Valdir e Você, tá bom? Então, se você mexe com edição, se você tem um trabalho sério como cinegrafista, entre em contato com a nossa produção, coloca lá, pode mandar o e-mail também, valdirevocê@gmail.com. Como que é, Marcos? É valdirevocê@gmail.com. E você pode também se inscrever. Presta atenção. Eu convido você, homens e mulheres, crianças, adultos, não tem problema. Nós já estamos formando a equipe para começar a transformar todo o seu corte de cabelo. Vai mudar. Se você quer mudar a cor do seu cabelo, se você quer um tratamento, uma higienização, uma beleza, nós vamos ter hidratação de cabelo, depois nós vamos começar a colocar no quadro o tratamento de pele,
eu vou trazer aqui especialistas, pessoas que trabalham, não só trabalham, mas como fazem implantes maravilhoso, e aquele trabalho maravilhoso de você ter aquela beleza facial, aquele rosto saudável, bonito, como o Valdir aqui está no ar assim, podem ver, com a pele bonito, o cabelo arrumado, isso é muito importante, a gente ficar assim. Eu quero cumprimentar os meus amigos internautas, e você que está acessando agora aqui na Vibe Mundial, nós também estamos ao vivo. Você pode aqui entrar no nosso aplicativo da Vibe Mundial FM e acompanhar o meu programa. Nas redes sociais, Vibe Mundial. Olha como é fácil. E você também acompanhar o meu programa. É muito bom. Viu? Quero cumprimentar todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência que nos concede nesse momento. Estamos ao vivo e vamos tocar o barco para frente. Mas eu quero falar a importância de vocês continuar com essa perseverança, tá bom? Não adianta a gente buscar orientações, não adianta você ficar rezando para Deus e você se maltratar, se desequilibrar. A pior coisa da vida é quando você não tem mais clareza, sabe? Ou quando você trabalha por trabalhar. Eu tenho muitas pessoas, e às vezes sempre a dona Lucila me fala para mim assim, será, Valdir, que as pessoas, elas quando vêm trabalhar, perdem? E eu sempre falo para a dona Lucy, quando eu sinto na rádio que alguém perdeu o valor, eu falo para ela e ela sempre ela passa a me ouvir, a Miriam, a todos. Porque é assim, quando você tem um trabalho bonito, uma seriedade, não tem por que você enganar uma pessoa. Por exemplo, se você tem um funcionário ou você está numa empresa desanimado, você tem que sair. Pede as contas e vai embora. Dá lugar para outro que está com aquela vontade de mostrar o trabalho. E isso que é importante para a gente. Eu faço isso com os meus funcionários. Quando eu vejo que eles estão com a cara feia, empurrando a câmera ou empurrando as pessoas, eu paro eles no meio da rua. Paro, mando eles embora, pago o direito deles e vai embora. Não tem que brigar ou você forçar uma pessoa a dirigir você. Porque tudo na vida é difícil. Né? Você acha que eu vou vir aqui levantar cedo do meu conforto, sentar aqui na cadeira para ficar brincando de rádio? Não tem cabimento, gente. Então, há um trabalho que você precisa na vida, esse período que nós temos de amadurecimento. Se você não tiver essa capacidade, cai fora, vai dormir. Não adianta você querer dinheiro se você não tem força para o seu trabalho. Não adianta você falar que você precisa de dinheiro e você não saber o valor do trabalho que você luta há 30 dias para você gastar ele em 1 minuto em porcarias. Então, meus queridos, eu sei que vocês estão me ouvindo, muita gente aprecia o meu trabalho, a minha sabedoria. E eu acredito assim muito que falta para a gente, para o ser humano, essa clareza, essa indefinição que as pessoas têm. E isso gera um mal-estar. É igual você ter um marido que não tem clareza com você, não tem definição, não quer você, não larga de você, não sei o que ele quer. Ele não quer te perder, mas ele não quer você também. Como é que você vai viver dessa forma? Você tem que ser forte. Mas, sabe, Valdir, eu amo ele, eu adoro ele. Peraí, você adora ele, ama ele. Mas e você? Você não gosta de você? Então, que quando a gente mais coloca a mão na cabeça de vagabundo ou de vagabunda, a gente fica para pior. Eu odeio pessoas preguiçosas, mal-humoradas. Eu, quando vou num departamento público, se alguém me tratar mal, eu também vou tratá-la mal. Pode vir quem quiser falar para mim, olha, não pode, que ela é funcionária pública, não pode destratar. E peraí, eu sou o quê? Eu sou um trouxa aqui que vem pagar aqui e você é agredido, ou a pessoa vai empurrar a gente? Cadê a educação dela? Então vocês também sabem os seus valores. Não tenha medo, não. Enquanto a gente tem medo de colocar a pessoa no lugar, você tem que pôr a pessoa no lugar para ela ser educada com você também, porque você paga a passagem, você paga o metrô, você limpa, você trabalha dentro do hospital, você trabalha. Como é que você pode ser agredido? Porque o paciente está nervoso, agrediu uma enfermeira? Ela está no trabalho dela. É igual chegar aqui, pegar o Pedro pelo pescoço
e começar a gritar com ele no ar que ele é vagabundo, que não presta aqui no rádio. Já pensou isso? Então, é a falta de educação. Então, as pessoas precisam, para ser respeitado, respeitar. Vibe Mundial 95.